Quer aprender a jogar Mahjong? Deixa comigo. Vamos lá começar pelos naipes. Vamos pelo menos entender aqui o que são cada um dos naipes, quais são os materiais que tem, como que funciona pelo menos o básico do básico. Eu vou usar essa madeirinha aqui para mostrar e vamos começar pelos naipes básicos, tá? São basicamente 3 naipes básicos que a gente tem aqui. O primeiro naipe é o naipe da bola, tá? A bola, esse é o 1 da bola. Você vai ter o 2 da bola e assim por diante, até chegar em 9 bolas. Esse é o 9 bolas, esse é o 1 e 2 bolas. Tá? Esse é um dos naipes do Mahjong. O segundo naipe, ele é o bambu, representado no número 1 pelo passarinho ou por uma ave que parece um pavão. E aí o 2 são 2 bambus e assim por diante. Algumas pessoas confundem o 8 bambus, porque ele parece um M e um M invertido. Tá? Esse é o 8 bambus. Até chegar no 9 bambus, que é representado por essa peça, 9 bambuzinhos. E o último naipe é o numeral japonês, que ele vai do 1 a 9. Tá? Todos os naipes vão do 1 até o 9. O numeral japonês, tá? Que começa pelo 1, e você tem que saber, né, como que se fala em japonês, né, como que se escreve em japonês, na verdade, do 1 até o 9. Tá? Mas tem umas dicas aqui para decorar isso que eu já vou passar agora mesmo. O número 1 é um traço, o número 2 são 2 traços, o número 3 são 3 traços. O número 4, uma dica que se usa para decorar é que é um kanji que tem 4 pontas. Né? Ele parece um quadrado, quase um quadrado, mas é porque as laterais vão ter o mesmo tamanho, mas ele tem 4 pontas, tá? Então esse é o número 4. Vamos pular para o número 6, que é um pouco mais fácil. O número 6, ele parece um menininho correndo, tá? Então esse é o que a gente usa, que para as pessoas que não sabem, né, escrever do 1 ao 9, usa isso para decorar. O número 6 é um menininho correndo, tá? Vai ver, ele tem que chegar às 6 horas em algum lugar. O número 7, ele parece um 7 ao contrário, tá vendo? O 7 parece um 7 mesmo. O número 8, ele parece uma montanha, tá? O 8 é uma montanhazinha. E o número 9, ele parece um R de rato escrito em letra de mão, tá? O 9 parece um R de rato escrito em letra de mão. Tirando todos esses, sobra o 5, que nesse caso é um 5 vermelho, que mais pra frente eu explico por que ele é vermelho. Mas basicamente o 5 é toda essa bagunça, tá? Então se você entendeu do 1 até o 9... o 5 é o que não é qualquer um daqueles lá, das bagunças todas, tá bom? Então, esses são os numerais. Então, resumindo, são 3 naipes principais. A bola, o numeral japonês e o bambu. No baralho a gente tem 4 naipes, né? O paus, que é a florzinha, ou a pipoca, como dizem. Coração, espadas, que parece uma folha. E ouros, né? Que é como se fosse um balãozinho vermelho. Tá? Aqui a gente está falando de 3 naipes, tá? E esse é um estilo de Mahjong diferente, porque tem alguns estilos de Mahjong ou Mahjong que você vai encontrar 4 naipes, tá? Que o último naipe é das flores. Nesse estilo de Mahjong que chama Riichi Mahjong, ou Riichi com R, Mahjong, você joga com 3 naipes, tá? É o Mahjong estilo japonês, tá? Não é o estilo chinês. E também tem os kazes, tá? Que significa vento, né? Leste, oeste, norte e sul são 4 tipos de ventos. Os kazes são estes aqui da minha mão, tá? É o Tom, Nan, Sha, Pe. Como fazer para decorar os ventos? Tom, Nan, Sha, Pe. O Tom, você pode falar que ele é o kanji maior, tá? Mais alto. O Nan é um que tem um biquinho aqui em cima e uma barriguinha maior. Parece um gordinho, mais baixinho do que o Tom. O Sha, ele parece uma chaleirazinha, né? Se der uma viajada aqui, ó, tem um quadrado em cima com o negócio de segurar. Então parece uma chaleira. E o P, ele é um monte de reta, tá? Fazendo desenhos limpos de reta. Tá? Então, Tonan Chapé, tá? É bastante importante saber os tipos de ventos. E o último, e não menos importante, mas bem bacana, são as cores. As cores, nós temos 3 cores principais, tá? Que é o branco, ou shiro, que eles falam, né? O verde, ao, e o vermelho, aka.
tá? Que basicamente é a tradução dessas cores em japonês. Então, Shiro, Ao, Aka. Essa é a ordem. O Shiro é esse branquinho, tá? Não tem nada. Se você ver aqui, ó, nesse estilo dessa peça, a frente e o verso é igualzinha. O Ao é o verde, tá? Como faz para decorar? Ele parece uma fogueira, tá? Foi o que minha filha falou. Ou tem essa pontinha aqui separada. É o único kanji que tem um pinguinho na pontinha direita dele inferior. E o Aka, na maioria das peças de Mahjong, eles já são vermelhos. Tá? Então, se você pensar que a fogueirinha é verde, você olha até dá uma impressão que é verde. Mas na verdade não é. É preto mesmo. Mas dá uma ilusão de ótica, porque você pensa verde, verde, acaba ficando meio verde, mas não é. Tá? Então são essas 3 cores. São 2 dados. Tá? Que nesse caso, eu não sei porque aqui está um quadrado e um redondinho, mas acho que perderam. E os pontos, tá? Só vou mostrar aqui o que são esses palitinhos aqui, que ele serve para contar os pontos. Basicamente tem esse palitinho, tá? Que vale 10 pontos. Parece que estou tremendo um pouco. Esse palitinho vale 5 pontos. Tá? A diferença do 10 e do 5 é que o 10 tem umas bolinhas verdes, ó. Né? O 5 ele não tem, ó. O 10 embaixo e o 5 em cima. Esse vale 1 ponto. E é mais fácil porque só tem uma bolinha dentro vermelha. E esse vale 0,1 ponto. Tá? São 8 bolinhas pequenas pretas. Tá? Então a gente tem 10, o de 5, o de 1 e o de 0,1. Tá? No começo de um jogo, quanto que cada um recebe, tá? Só informativo, porque isso já não precisa saber agora. Mas a pessoa recebe 1 do de 10 pontos, 2 do de 5 pontos, 6 do de 1 ponto e 10 desse de 0,1. Então, fazendo as contas, a gente tem 10, né? Porque esse aqui é um de 10, 20, que são esses 2 de 5, 26, que são esses 6 unitários, e 27 com esses 10 de 0,1. Né? 10 vezes 0,1 que dá mais 1. Então você começa com 27 pontos para você jogar. Tá? E não é apostar que nem poker. Isso você vai entender depois também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Esse é o básico do Mahjong, pelo menos entendendo os naipes, as cores, os ventos, dados e também os palitinhos de pontuação que são bem bacanas, fazem um barulho legal. E aí na próxima a gente começa a aprender outras coisas do mundo do Mahjong. Até breve.